Então, a gente começou na Via Concórdia, explicando um pouquinho o contexto, a pensar o seguinte, né? A Via Concórdia, para quem ainda não conhece, chegou a Lu, minha querida sócia. Para quem não conhece, a Via Concórdia nasceu de um feliz encontro entre mim e a Lu, que acabou de chegar, graças a Ana Maria Esteves, diga-se de passagem, porque a Ana insistiu muito comigo para dar um curso de mediação empresarial. E eu resisti bastante, né, Ana? E aí, finalmente, Muito. o curso aconteceu e nesse curso eu tive a oportunidade de conhecer a Lu. E não apenas a gente se encontrou no amor pela mediação, como também no amor pela constelação. Dali tudo começou e a gente foi almoçar num dia do curso. Não, foi num dia de uma outra coisa, mas enfim, relacionado. A gente encontrou a Ana na rua nesse dia que a gente foi almoçar. E aí a gente sentou num restaurante. Eu estava buscando uma sala para eu alugar sozinha. E aí a Lu foi comigo ver a sala. Eu não gostei da sala, ela também não. Conversando para lá e para cá, nasceu a Via Concórdia, que vem desse casamento da mediação, da constelação, de mim, da Lu, casamenteira Ana Maria Esteves, enfim, todo mundo aqui reunido nesse dia de hoje. E a Via Concórdia é um espaço que se dedica à mediação e à constelação, mas devemos admitir que a constelação vem ganhando um espaço em progressão geométrica nas nossas vidas, corações e trabalhos. Então, quando começou a pandemia, a Via Concórdia é um espaço físico que recebe não apenas os nossos trabalhos, mas os de vários mediadores e consteladores. Nasceu para isso, para ser um pedaço de um conceito de incubadora para mediadores e consteladores, mediação e constelação. E nessa busca de significado do que é a Via Concórdia, o próprio nome já fala, né? O caminho da concórdia, a gente buscando a concórdia, embebidos pelos ensinamentos do Bert Hellinger, cuja frase que nos anima e norteia diz assim: o grande espírito se move em apenas uma direção, que é a de trazer para a união o que estava separado. Essa é, para mim, a frase que resume o propósito de ser de tudo isso que a gente faz. Mediação, constelação, encontros, as outras terapias e atividades que acontecem na Via Concórdia e nas nossas práticas, enfim. E aí começou a pandemia. O Bert Hellinger também fala, ele fala milhões de coisas importantes, mas outra delas é falar das 3 grandes concordâncias que norteiam, digamos assim, uma vida próspera, né? Próspero não apenas em termos de dinheiro, mas em termos de o que eu estou fazendo aqui, né? Propósito. E essas 3 concordâncias são concordar comigo como eu sou, com o outro como ele é e com a vida como ela é. Trazendo tudo isso para a nossa panela aqui de hoje, a gente tem uma realidade hoje de pandemia, né, que ninguém imaginava, mas todos estamos aqui adaptando ou adaptados. E a gente começou a pensar, em termos do propósito de ser da Via Concórdia, o que a gente faz de bom com esse momento. E como a gente tem, na nossa caminhada, a necessidade de estar aberto para poder levar aqueles que não conhecem, né, essas metodologias que a gente usa e que a gente acredita sinceramente que são muito úteis à vida, a gente começou a se perguntar o que a gente pode fazer de diferente que seja afim com o propósito da Via Concórdia, aproveitando o que esse momento traz para a gente
concordando com o que a vida está pondo diante de nós, como desafios e possibilidades. E a gente vê, tanto no mundo da mediação, né, quanto no mundo da constelação, e no próprio mundo da mediação, que hoje em dia já é tradicional comparado com a constelação, né, mas que a gente viveu desde os primórdios, enquanto mediação e meditação era a mesma coisa na cabeça das pessoas. E depois piorou, porque aí confundiu com a conciliação, né? Bom, então a gente vê que é muito comum nesses ambientes de novas culturas fazer evento para converter convertidos, né? Aí vira clube de amigos, né? É uma delícia a gente falar para quem pensa igual a gente, e a gente meio que se perde nisso e acaba gerando o evento pelo evento, mais treinamento para quem já é treinado, enfim, isso acontece muito em todas as áreas e nessas muito nitidamente. E aí, com tudo isso, a gente pensou em fazer lives para que pessoas pudessem entrevistar consteladores, no caso eu, mas pode ser também para mediadores, com perguntas que não são de convertidos. Hoje eu estou pecando nesse propósito, porque quem vai me entrevistar é a nossa Ana Esteves, que a maioria de vocês conhece, que daqui a pouco vai se apresentar. Eu, por enquanto, estou apresentando só o que a gente está fazendo aqui. E a Ana já está no caminho dos convertidos. Alguém está com o microfone aberto? Aí dá um certo eco. É o Galaxy Tab. Não sei se aqui a gente consegue tirar o microfone dele. Você consegue, Juliana? Obrigada. É só por causa do eco. Então, o propósito aqui é que a Ana me faça perguntas. A gente não combinou previamente, tá? E isso é de propósito, para ser uma coisa leve, para ser um bate-papo. E eu pedi para ela pensar em perguntas que um mediador não convertido tenha na cabeça e queira fazer para um constelador, normalmente girando em torno dos temas em que a constelação é especialmente útil à mediação. Mas ela que vai fazer as perguntas, isso é por conta dela, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou parar de falar agora. Eu não sei se eu me apresento ou não, para não gastar mais tempo, mas a maioria das pessoas me conhece. Não, se apresenta sim, porque tem pessoas que podem não te conhecer, né, Gabriela? É importante. Então tá, então rapidinho, tentando ser rapidinho. Isso. Eu trabalho com mediação há mais de 20 anos. Eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado, aprendi mediação meio que por acaso. Eu não acredito no acaso, mas fecha parênteses. E me apaixonei perdidamente. Voltei para o Brasil no ano de 2000 e comecei a falar sobre isso aqui. E nesse caminho, né, já fiz mediação em vários ambientes e situações completamente diferentes. E como mediadora, em algum momento da minha vida, que não tem muito tempo, eu senti muita falta de algo que me ajudasse a ajudar as pessoas, as partes na mediação, para além daquilo que o consciente dá conta, né? Porque eu comecei a perceber que algumas pessoas tinham tudo para fechar um acordo, para dar um último passo, né, vindo de distâncias muito grandes, e o último passo, em algumas circunstâncias, não aconteciam, e me parecia, eu ficava com aquela impressão de que o que elas estavam, o que as bloqueava em relação a esse último passo rumo ao acordo, era algo no qual elas estavam embebidos, que era maior do que elas. Então, elas não tinham sequer a possibilidade de enxergar para questionar. E com isso, eu me perguntei o que mais que eu podia buscar enquanto ferramenta, depois de 20 anos de mediação, 20, um pouco menos na época, anos de mediação nas costas, e lembrei da constelação, porque eu tinha sido cliente de constelação em várias oportunidades, e comecei a pesquisar um pouco mais para olhar para isso, não mais apenas como cliente, mas sobretudo como
profissional, né, que busca expandir horizontes. E aí, como eu brinco com o meu professor de constelação, eu falo para ele assim, eu vim buscar uma caixinha de fósforo e você me entregou 10 containers. Então, a constelação tomou realmente um espaço bastante grande na minha vida, na minha prática profissional, e é, né, eu não sei exatamente se é o espermatozoide ou o óvulo da Via Concórdia, juntando aí com outro que for da mediação. Então é isso. Bom, gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Meu nome é Ana Maria Esteves Caiuca, eu sou discípula da Gabriela, eu fui para a mediação por causa da Gabriela. Nós éramos vizinhas e ela, né, foi dar uma entrevista no Jô sobre mediação. Eu estava em casa e descobri que ela ia dar essa entrevista, não tinha falado nada. Ela também não falou nem para a família dela. Bom, acordei o prédio todo, a família toda, né, morávamos no mesmo prédio. E aí, bom, assisti a entrevista dela, fiquei encantada com a mediação e falei, olha, é isso que eu quero fazer. No dia seguinte, ligo para ela, falei, Gabriela, é isso que eu quero fazer. E ela estava começando uma turma na UAB de mediação, e eu fui, então, entrei para essa turma e estou até hoje, você vê o que ela fez comigo aí, né? Essa minha mentora e mestra, eu sigo muito a Gabriela, porque ela está sempre buscando alguma coisa nova, né? E eu acho que isso é uma dinâmica que me agrada, eu também sou uma pessoa que gosta de buscar coisas novas e desafios, então eu segui pela mediação e estou até hoje, isso tem 11 anos. Eu sou formada em administração de empresas e com pós em marketing, sempre administrei contratos com empresas multinacionais e resolvi fazer direito. Na época que eu resolvi fazer direito, eu também resolvi fazer, foi quando eu conheci a mediação através da Gabriela. Então, venho fazendo essa transição de carreira, né, saindo de uma área para outra, me preparando, enfim, fazendo vários cursos, várias formações, e estou aqui agora, já há alguns anos na mediação, só me dedicando à mediação, que me deixa muito feliz e é um propósito mesmo de vida, eu amo o que eu faço, e eu acho que passo isso para as pessoas que têm convivência comigo. Então, a Gabriela, ela entrou na constelação, um dia ela falou, olha, você tem que fazer constelação. Comecei a fazer um curso de constelação, é maravilhoso, e ela começou a falar e tal. Bom, eu levei algum tempo, e aí realmente comecei a fazer uma formação em constelação, mas veio a pandemia, ficou parada, essa formação está em suspensa, então eu realmente vou estar hoje fazendo perguntas, né, como mediadora, mas ainda como uma não... como ela disse, né? Não como uma já convencida pela constelação. Eu ainda tenho dúvidas da constelação em como aplicá-la na mediação. E eu acredito que eu já passei por umas constelações e foi transformador para mim. Eu acredito que ela tenha muita contribuição a dar à mediação em todas as áreas, tanto na familiar quanto na empresarial. Enfim, e aí as minhas perguntas serão bem simples e serão perguntas de quem não conhece constelação, porque, na verdade, eu ainda não conheço a constelação a fundo. Eu iniciei, fiz o primeiro módulo só do curso e ainda não domino, mas eu preciso compreender, enquanto mediador, o que a constelação pode trazer para me auxiliar na mediação e que ajude aquelas pessoas a avançarem nas suas vidas, nas suas questões, né? O conflito traz muito sofrimento para todas as pessoas. Então, a minha primeira pergunta para ela, né, é o que a constelação pode agregar à mediação. Então, eu não sei qual é ainda, eu não consigo entender ainda esse elo. Eu sei que eu entendo a constelação, já participei da constelação, mas eu quero saber, aplicada à mediação, né, qual é essa contribuição que ela traz para a mediação. Bom, quantos dias a gente tem para falar sobre isso? Já abre aulas com tudo, né? Bom, essa pergunta é polêmica. Fazendo uma introdução sistêmica, o Brasil hoje, apesar da constelação ter se originado com Bert Hellinger, alemão, o Brasil hoje
pode ser visto tranquilamente como um grande berço das inovações em constelação. E o Brasil é o primeiro país do planeta, e talvez o único, até onde eu sei, que tem dentro do judiciário trabalho de constelação familiar sendo oferecida, obviamente, até onde eu sei, só em casos de família. E a constelação privada, eu, por exemplo, faço muito empresa e vida profissional, processos decisórios, parará. No judiciário, que eu saiba, ainda é só família, mas é o primeiro judiciário do planeta a ter constelação sendo oferecida como ferramenta de resolução de conflitos. Então, isso já fala bastante. Até o último mapa que eu recebi eram 19 estados brasileiros que ofereciam constelação familiar como no contexto dos CEJUSCs, né, dos Centros de Resolução Extrajudicial de Conflitos. Então, isso já é uma primeira informação impactante, a meu ver. E para o bem e para o mal, né, como tudo que acontece no judiciário. Porque tem um poder muito grande de gerar legitimidade por ser tão top of mind para todos os públicos. Por outro lado, quando você massifica qualquer coisa, a tendência da qualidade né, enfim, inversamente proporcional. Mas, enfim, no judiciário, como disse a Ana, é pão, pão, queijo, queijo. Né? É constelação, constelação, mediação, mediação. E não existe uma ponte direta entre os dois, embora muitos profissionais que são mediadores também são consteladores, mas na hora de botar em prática são coisas separadas, são metodologias separadas. Eu tenho participado de muitas lives, né, durante essa pandemia. Eu nunca vi uma pandemia tão viva, né, porque é live para todo lado, e eu acho maravilhoso, então até parece que eu não gosto de falar, né? Mas outro dia eu participei de uma com uma querida amiga também, que também é mediadora e consteladora, e nós, por exemplo, temos opiniões completamente diferentes. Ela ainda é mais propensa a pensar uma coisa e depois a outra coisa. Né? Normalmente é primeiro a constelação, depois a mediação. Eu vou falar um pouco sobre esse cenário para depois construir a ponte, tá? Bom, o que a constelação nos ajuda? Qualquer constelação, bem genericão, né? A constelação nos ajuda a trazer do porão do inconsciente exatamente aquele elo que falta para a gente poder fechar um quebra-cabeça, fechar uma compreensão sobre o que está fora do lugar e que gera aquela dor que a gente vem tentando resolver há um tempão e ainda não conseguiu. Por que a gente ainda não conseguiu? Né? Partindo-se do pressuposto de que somos pessoas, pelo menos cronológica e aparentemente adultas. Estou falando isso porque na constelação a gente trabalha muito com a questão da criança interior, que todos temos, né? Mas então, nós somos pessoas capazes, adultas, de boa vontade, com capacidade cognitiva no lugar pelo menos esperado, que temos uma real intenção de resolver o dado problema. E quando eu falo problema, pode-se ler problema físico, sintoma no corpo, pode-se ler um problema profissional, financeiro, pode-se ler um problema relacional, seja conjugal, seja com os filhos, com os pais, com os primos, com a cunhada, com a sogra. E pode-se ler aí situações que você fala assim, meu Deus do céu, por que isso está se repetindo na minha vida? Né? Muitas vezes, um perfil de companheiro ou companheira é um motivo pelo qual o seu trabalho vai até certo ponto e daqui a pouco desanda tudo. Por que eu começo alguma coisa e não consigo terminar? Enfim, sem número de situações que a gente precisa resolver e que a palavra mais abrangente que tem é problema. Né? Então, situações que a gente quer resolver ainda não conseguiu. Por que não conseguiu? Por que a gente tem aquela sensação que eu tenho certeza que
Pelo menos muitos de nós já experimentamos, porque na realidade eu acho que todos, mas vai que, né? Vai que tem alguém aí que está diferente da maioria, né? Algum espírito crístico, alguma coisa assim. Mas aquelas situações em que você fala assim, por que que eu continuo dando murro em ponta de faca? Por que que eu continuo entrando numa mesma furada que a 2 quilômetros eu já percebi que é uma furada, mas eu entro mesmo assim? Por que que eu me saboto? Né? E aí, bom, assim caminha a humanidade, né? A passo de formiga e, vamos dizer, com vontade, né? Sem vontade. Então, e aí a gente tentou, patinou, aí ouviu falar de alguma coisa que, putz, esse troço é meio esquisito, parece bruxaria, mas vamos lá tentar, né? Aí vai lá e experimenta a constelação. Foi assim que eu experimentei constelação. Primeira vez na minha vida que eu fiz uma constelação, realmente eu tive clareza de que era uma bruxaria, né? Porque eu não tinha contado nem para a própria consteladora o que eu sentia, e de repente ela bota uma pessoa lá para me representar e a pessoa descreve o que eu sentia no corpo. Eu falei, meu Deus, né? Mas enfim. Então, o que a constelação faz na prática é acessar um nível de consciência que a gente pode chamar de inconsciente coletivo, a gente pode chamar de nuvem para fazer download, a gente pode falar de inteligência familiar, enfim, a gente pode chamar de outras inteligências, podemos dar vários nomes, mas é ali que está o início do fio da meada, que o seu consciente, que o seu intelectual ainda não te deixou ver. Por quê? O nosso intelectual, né, a nossa inteligência cognitiva, né, o nosso processamento intencional, ele funciona mais ou menos como um leão de chácara que fica na porta do seu porão, exatamente para te proteger de ver aquilo que você tem lembrança de dor, né? Em algum momento aconteceu alguma coisa que foi difícil demais para você naquele momento. Normalmente esse momento se chama infância, né? Porque é quando a gente é mais dependente, interdependente, e a gente não dá conta das coisas que acontecem na nossa vida. E aí essas coisas vão sendo guardadas nesse lugar de não dou conta, deixa quieto até algum momento dar conta, né? Claro que isso não é consciente. E aí a vida vai trazendo oportunidade após oportunidade para que aquele pedacinho de mim que ficou isolado lá no porão seja visto. É como se ele ficasse lá com um gritinho bem fininho que eu não percebo conscientemente, mas que de alguma forma me toca. Porque a nossa consciência sabe tudo, mesmo que seja né? na parte que eu não estou olhando. A nossa alma sabe tudo, como diria o Bert Hellinger. Então, esse pedacinho ficou lá, fica mandando sinais, a gente recebe o sinal, mas não sabe de onde vem. Sabe aquela coisinha que está embaixo do tapete? Você não sabe de onde vem o cheiro? E aí chega um momento da nossa vida em que a gente já pode, em que a gente já se fortaleceu, se sofisticou o suficiente para poder ter condições de olhar para aquilo que ficou separado de nós. Seja nós enquanto indivíduo, seja nós enquanto sistema, seja nós enquanto um indivíduo que tem um sistema inteiro dentro de si. Um não, vários. Né? Esse sistema, o Bert Hellinger chamou esse contexto todo, né, de constelação familiar, que na realidade não é o nome ideal, porque a família é o primeiro sistema, a família de origem, ou a família adotiva, e aí já tem 2 sistemas, são os primeiros sistemas nos quais a gente pertence. Né? Então, tudo isso que ficou lá perdido, em algum momento, seja, aí entra uma frasezinha espiritual, e o Bert Hellinger, ao longo da vida, começou a explicitar cada vez mais a compreensão espiritual, né? Que no início ele era meio tímido, a Sophie Hellinger, a viúva dele, né, também deu uma força nesse sentido.
Mas, enfim, em algum momento, seja nessa vida, seja em outra, vai ter que ser visto, né? Porque para a gente poder ser pleno, para a gente poder ser luz, significa que as sombras não podem mais, né, existir, né? A sombra só existe enquanto a gente não dá conta. Na medida em que a gente vai dando um pouquinho mais de conta, é hora de ir lá e trazer aquele pedacinho do porão para integrar aquilo que nós somos cada vez maiores. Nós enquanto indivíduo, ou nós enquanto grupo, ou nós enquanto todos os sistemas que a gente possa imaginar. Era para falar pouco, né? Eu esqueci disso. Então, o que a gente trabalha geral em constelação é a partir daquilo que aquele leão de chakra da nossa inteligência, da nossa consciência controlável, né? Que a gente acha que é controlável, não tá. Do momento em que a gente distrai esse leão de chakra, a gente pode se conectar exatamente com aquilo do inconsciente que precisa ser visto para completar o que estava incompleto, e assim a gente conseguir entender, se não a solução, pelo menos o caminho para ela. Do momento em que a gente consegue olhar para esse mapa mais completo, a gente aí sim tem uma chance renovada, que em mediação a gente chamaria de decisões bem informadas. Então a gente tem uma oportunidade muito mais robusta, um mapa muito mais completo, mais colorido, para então ter a possibilidade de caminhar com o menor desgaste possível, com um caminho mais reto possível, até a solução definitiva que requer um movimento. Saber não é bastante, mas também não dá para fazer sem saber, né? Sem ver. A gente não usa o saber, porque o saber volta para o intelectual, né? Eu preciso ver para poder caminhar. Eu preciso saber onde eu estou no mapa, para onde eu quero ir, para poder traçar o percurso que seja o menos desgastante possível, o mais objetivo possível, dentro das minhas possibilidades e da minha vontade. Então, se a gente faz uma constelação para um sintoma físico, a constelação em si provavelmente não vai ser suficiente para a cura, mas ela te ajuda a voltar para o seu médico e ajudar o seu médico a te ajudar com muito mais informações sobre aonde realmente dói. Se você está falando de uma relação que tem um aspecto jurídico, você vai para um mediador ou vai para um advogado e você vai com muito mais clareza sobre o que você realmente quer. Aliás, falando em advogado, a coisa mais comum é você passar por 10 anos de um processo judicial e no final descobrir que aquilo que foi pedido lá na inicial não tinha nada a ver com o que você realmente queria. Porque você estava se enganando exatamente porque você estava olhando para o lugar errado. Então, seja qual for, ou você pode fazer a constelação, hoje em dia é muito comum a gente fazer uma constelação com o terapeuta da pessoa assistindo a constelação. Ou melhor ainda, o terapeuta sendo constelador. E aí você volta para o processo terapêutico, seja qual for a linha, mas volta de uma maneira muito mais focada naquilo que realmente incomoda. Então, um exemplo que eu sempre dou é minha primeira constelação foi para o pânico de falar em público. Vocês veem que eu, né, tenho muito pânico de falar em público, né? Só que não. E se eu fosse passar... Não vou contar de novo, que muita gente aqui já ouviu. Mas se eu fosse passar 30 anos em terapia, a Ana conheceu meu pai, eu ia passar 30 anos falando do meu pai. Porque meu pai era um brilhante orador, que eu admirava, mas que eu não queria ser igual a ele. Então, e aí quando eu fiz a constelação, meu pai não apareceu na constelação. E no dia seguinte eu tinha que dar uma aula de 4 horas, que eu já estava apavorada por antecedência, e eu nem lembrei que tinha coração. Que meia hora antes da aula, meu coração já estava do lado de fora. E aí eu falei, meu Deus, realmente é bruxaria. Então tem situações em que a gente constela e o simples fato de olhar para alguma coisa, para o que estava incomodando, o que estava fora do lugar, e entender que não é seu, já é suficiente
para que o sistema entre no seu lugar e aquilo deixe de te incomodar porque não era seu. E tem situações em que você vai fazer constelação após constelação, ano, sei lá, por anos, são camadas, é uma cebola com muitas camadas, e ainda assim você vai ter material para trabalhar, né? O próprio Bert Hellinger, até o final da vida, ainda tinha aspectos a serem constelados. E tem um momento em que a gente começa a se constelar em sonho. Eu tive uma situação dessa essa semana que eu fico até emocionada. Mas, enfim, então a gente vai trabalhando um processo muito profundo que necessariamente é de dentro para fora. Dificilmente, e eu fico apavorada quando eu vejo, tanto na mediação quanto na constelação, cursos assim de 4 encontros e você é constelador. Como é que você pode dar o que você não... mediador também, né? Pois é a mesma coisa. Como é que você pode dar o que você não tem? Então, fazendo um rewind aqui para a sua pergunta, né? Porque eu fui me animando. Quando a gente olha só para tudo isso que eu falei, já dá para imaginar que quando você passa por uma constelação com o objetivo de resolver um problema, após a constelação, você tem muito mais condições de saber aonde está o fio da meada. E aí você vai para uma mediação, no caso da resolução de conflito, com uma possibilidade muito maior de já ir focado no que realmente interessa. E se você constela parte A e parte B, e ambas conseguem enxergar uma interseção para aquele problema, a mediação vai ser rapidinha. E se você constela parte A e parte B, e você não vê uma interseção, a chance de não ter chance para mediação é muito grande. Então aí é olhar para a vida como ela é, concordar com a vida como ela é e não vai ter acordo. Então você já começa a mediação ou não de uma forma muito mais econômica em todos os recursos, seja de tempo, de dinheiro, de estresse, enfim. E aí, mas você, ao mesmo tempo, mesmo que nas constelações, digamos assim, de pré-mediação, você não tenha uma visão de que o acordo é algo razoável para aquelas pessoas, você entra numa perspectiva de compreensão de que nem tudo tem solução no nível que a gente imaginou. Não quer dizer que não tenha solução, porque eventualmente a solução é concordar com a vida como ela é. Concordar que não dá mais para voltar a ser casal. Concordar que não dá mais para compartilhar uma sociedade com alguém. Então vamos nos separar, mas vamos nos separar de uma forma respeitosa. De uma forma que compreenda que, ok, foi bom até aqui, a partir daqui temos que viver de uma forma completamente diferente. Não dá para colar caquinho. Então, essa é uma primeira visão de constelação, mediação, mediação. Eu vou dar um tempo para você falar um pouquinho também, para beber uma água. Tô doida para falar. Imagina. Você está falando aí, e eu estou pensando assim, várias mediações que eu tive, que eu passei, que eu mediei, né? Então, situações de empresas familiares, por exemplo, sucessões, né? Quantas questões você já usou assim, tudo que é ferramenta, e já foi, já voltou, e aquilo assim parece tão claro para você, mas para aquelas pessoas aquilo não é claro, porque tem isso, né? Talvez fosse o caso de caber realmente uma constelação, você interromper, eu não sei como é que é isso, se o próprio mediador pode ser constelador, se cabe, se não cabe, por uma questão ética, eu até gostaria que você falasse sobre isso depois, mas eu gostaria de saber, né, como assim, eu estou no meio de uma mediação, eu estou fazendo uma mediação
de uma empresa familiar, que é muito comum, é a área até da minha preferência, é a mediação empresarial, porque eu venho dessa área, né, de muitos anos, né, desde muito nova, desde 20 anos trabalhando com empresas, e na maioria assim, multinacionais. Enfim, então eu tenho, né, essa aptidão para a área empresarial, gosto, me sinto muito mais à vontade, inclusive. Então, eu vejo situações, inclusive mediação também nas organizações, questões que você não consegue avançar, e às vezes um é sócio, um é filho do dono, e na organização fica meio que familiar. São pessoas que vivem anos. Eu trabalhei muitos anos em empresas que eu trabalhei 20 e tantos anos. A L'Oréal foram 20 e tantos anos. E pessoas que viveram 20 e tantos anos na L'Oréal. Então, é quase uma família ali, né? São convivências de longos anos. Então, é uma relação quase que familiar, porque é diária, né? Você passa mais tempo no trabalho que em casa. Então, eu penso que nessas questões de empresas familiares, especialmente assim que as questões são mais subjetivas e tem mais a ver também com essa história de vida, você tem mais dificuldade, às vezes, de avançar. E eu penso que, pelo que você colocou, a constelação seria muito útil, né? E como utilizar isso, né? O mediador, seria um mediador que seria constelador, o mediador pode indicar para uma constelação, chamar para uma constelação junto da mediação. Como é que se daria isso? Como é que, na prática, a gente pode se utilizar dos benefícios da constelação na mediação? Como é que o mediador traz isso, né? O mediador, especialmente o que não é constelador, né? Como que ele pode trazer isso para a mediação? Por exemplo, seria possível isso? Como? Meu instinto diz para eu começar delatando a minha idade, e lembrando de um comercial que passava na TV, que os mais novos aqui talvez não lembrem, porque eu também não vejo TV há muitos anos, mas falava assim: existem mais de 1000 maneiras de tomar Neston. Invente a sua. Você se lembra dessa, né? Não, isso não é do meu tempo. Não, não é do seu tempo, desculpa. Mas outros aqui vão lembrar. Então, eu escrevi um capítulo para um livro chamado Direito Empresarial e do Consumidor, e eu escrevi isso ano passado. Teve uma primeira edição que esgotou, e eu fiz uma revisão para a segunda edição. Então, a minha resposta para essa primeira pergunta, de se você pode ser mediador e constelador ao mesmo tempo, é completamente diferente da primeira edição para a segunda. Tá? Então, comprem um livro na segunda edição. Na primeira edição, eu tinha dúvidas. A primeira edição eu tinha dúvidas. E eu me colocava dúvidas éticas. Ética é da essência, tanto da mediação quanto da constelação. A única dúvida que você não pode ter é sobre ser ético, né? A questão é que ética é subjetivo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. E tem uma questão ética essencial que, a meu ver, era bastante diferente entre mediação e constelação e que me incomodava na possibilidade de eu vestir os dois chapéus. Então eu fiz alguns casos em que eu tinha uma consteladora e eu trabalhando juntas. Então ela era a consteladora e eu era não exatamente uma co-consteladora, mas eu era um híbrido. Eu estava ali ao mesmo tempo acompanhando o trabalho da consteladora, mas colocando perguntas de mediadora. Então eu estava num lugar meio entre ser cliente da constelação como mediadora e ser consteladora, né? E a gente fazia isso para uma parte e para outra parte, separadamente, exatamente para ver o que acontece adiante e tudo mais. E uma coisa importante de se dizer é que na constelação empresarial, a gente pode fazer testes, a gente pode perguntar, olhar para cenários diferentes e comparar o que fica melhor, o que não fica e tal. Antes disso, antes dessa etapa na minha vida, inclusive antes de eu ser consteladora, eu já vinha usando elementos de constelação, como eu chamava, que hoje em dia se fala muito em constelação com bonecos, inclusive
se faz online até, né? Bom, e quando eu tinha clientes de mediação muito prolixos, eu às vezes levava, no início eu levava uns cristalzinhos, porque era o que eu tinha em casa, aqueles cotoquinhos de cristal, feira hippie, e eu botava uns olhinhos no cotoquinho de cristal. Aí depois eu evoluí, teve uma mediação que eu fiz com uma empresa de engenharia, eu falei, bom, não vou levar cristal, que vão achar muito badauê, vou levar bloquinhos de madeira. E aí levei os bloquinhos de madeira coloridos e botei o olhinho também e tal, e eu falava assim, me mostra aqui em 3D o que você está dizendo. E aí eles pegavam cristal, bolinha, bloquinho, seja lá o que for, e botava ali, ah, não, esse aqui é fulano que fala com Beltrano, que se reporta a ciclano. Ah, mas se esse ciclano está aqui, como é que ele consegue ver a operação que está aqui? Enfim, né? E aí, em cima do concreto, eu fazia perguntas. Então, não eram as minhas perguntas que podiam levar para uma interpretação de que era conteúdo meu. Porque eu estava fazendo perguntas em cima do absolutamente concreto na mesa. Tá? Então, isso já era um elemento. Depois evoluí para esse outro modelo em que tinha uma consteladora e eu, parará. Bom, porque a neutralidade da mediação é diferente da não intenção do constelador. Então, neutralidade, como aqui a gente tem vários públicos, né? A neutralidade para o mediador significa que você usa o que você sabe, né? Porque neutralidade absoluta não há, e aí os psicólogos, né, quase nos matam e tudo mais. Mas você, em vez de usar o que você sabe para dar respostas, você usa para fazer perguntas. Então, essa é a neutralidade do mediador. Você não tem a intenção de um resultado ou de outro, você não tem intenção no que enfim, quem vai ganhar, né? E isso seria igual à imparcialidade do juiz ou do árbitro. A neutralidade vai além, nesse sentido de usar o que você sabe para fazer perguntas. Mas quando chega no constelador, o constelador, quando ele abre o campo, é claro que ele tem uma leitura inicial, que é o que vai auxiliá-lo a colocar os primeiros elementos no campo, seja o campo presencial, seja o boneco, enfim. Mas mesmo assim, ele pode tranquilamente estar errado e pode ver que aquilo não funcionou e voltar atrás e tira do campo e bota outra coisa, não tem problema nenhum. Então, a não intenção do constelador é muito mais profunda do que a neutralidade do mediador. É realmente estar aberto sem a menor noção de para onde aquilo vai. Coisa que é muito complicada na mediação, porque existe uma diferença essencial dos processos mentais envolvidos que, né, mesmo que a gente diga, não, o mediador não pode ter interesse no acordo. Para o mediador, se não tiver o acordo, está tudo bem. Mas o mediador está ali para gerar um acordo, mesmo que em algum momento as partes não queiram. O constelador, ele não faz a menor ideia do que vai dar, realmente. Né? E não está ali para saber. E se der morte, deu morte. Se a pessoa quer morrer, quer morrer. Se a pessoa quer viver, quer viver. Tudo que ele pode fazer é colocar no campo e esperar que o campo responda à sua própria soberania. Então, é um processo muito mais aberto, muito mais entregue à vida como ela é. Até porque a gente não pode esquecer que, com todo amor e carinho a craseado constelação que eu tenho, a mediação é um processo mental, é um processo intelectual. Por mais que o mediador faça perguntas reflexivas e com todas as técnicas, e isso seja transformador, mas existe inevitavelmente o filtro do mental dos clientes envolvidos. E nesse filtro do mental, a gente está no escuro. A gente que está de fora está no escuro, porque o processo é todo interno, e o próprio está no escuro porque ele não tem como virar o olho para dentro. Então, tem muita coisa que acontece aqui que bloqueia o próprio fluxo da reflexão.
Não é um caminho limpo, é um caminho cheio de bloqueios. Se não houvesse bloqueios, não teria conflito, a gente não estaria lá. Então, é um processo muito mais limitado enquanto potencial de transformação, que acontece, a gente sabe que acontece, e às vezes a gente vê um processo de mediação, a gente fala, meu Deus, né, que lindo, como podia eu imaginar no início que iam estar aqui conversando sobre o futuro, né? Então, beleza, é um grande passo evolutivo para a humanidade, a meu ver, a mediação. Só que a constelação vai mais além, porque ela entra naquilo que as pessoas não controlam. Não controlam e, ao mesmo tempo, está num espaço seguro. Não é uma coisa lá, deixa a vida me levar. Não é isso. Né? Você está o tempo todo na guia da sua vida, mas você consegue receber muito mais porque tem muito menos possibilidade dos seus próprios medos te bloquearem nessa busca daquilo que está no sótão. Então, na primeira edição do livro, né, eu me perguntava se essa neutralidade, essa não intenção, podiam coexistir num chapéu só. E eu não fazia junto. Aí eu fiz uma constelação para isso. E o constelador, eu trouxe essa questão, e o constelador colocou uma representante, era constelação presencial, né? Uma representante para Gabriela mediadora, uma representante para Gabriela consteladora e uma representante para Gabriela inteira. E aí a representante da Gabriela olhava para as duas na frente dela, né? Aspectos de mim. E aí ficou um tempinho assim, hesitando, daqui a pouco foi lá, abraçou todo mundo, ficaram as três no abraço, numa alegria, pulando, parecia criança, assim, que se reencontra depois das férias, sabe? E aí eu falei, bom, beleza, fechou, né? Aí já escrevi a segunda edição, revisando isso. Por quê? A maneira da gente integrar não é cartesiana. Não é 1 mais 1 igual a 2. A constelação, ela entranha na gente de uma forma, né? Ela muda a nossa maneira de ver o mundo. E isso nos permite, inclusive, mesmo no puro lugar de mediador, fazer perguntas que a gente não faria, porque a gente não estaria enxergando um potencial emaranhamento se a gente não tivesse esse novo sistema operacional que a constelação instala na gente, que nos permite olhar através das máscaras. Quando a gente consegue olhar através, não é que a gente vá invadir ninguém, não é que a gente vá ser intrusivo, muito pelo contrário. A gente só consegue ajudar a própria pessoa a talvez, se ela quiser, enxergar aquilo que ela não estava vendo. Então, a constelação ela não é só uma técnica estanque. É uma maneira de viver. E isso se integra a tudo, absolutamente tudo. Não tem ninguém que não se transforme pela experiência. E a cada constelação que a gente vive, seja como constelador, como cliente ou como apoio, a gente sai maior. A gente sai mais próximo de tudo que nos circunda. E é esse o fim princípio da própria mediação. Então, seja para você, da mesma forma que um terapeuta pode, numa sessão de terapia, fazer uma constelação individual com o seu cliente, como eu já fiz muitas vezes e sou muito grata por isso, que foram constelações sensacionais da minha vida, da mesma forma, você como mediador, se você também é constelador, você pode, numa reunião individual, fazer uma constelação. Você pode propor uma constelação anterior ao início de uma mediação, interlocutório, né? Ao longo de uma mediação você pode propor que se faça uma constelação, então se volte para a mediação.
como qualquer outra metodologia. Então, existem milhões de maneiras da gente usar isso. Você pode, por exemplo, usar a constelação como diagnóstico sistêmico. Eu tenho usado muito isso no mundo empresarial. Então, as pessoas não precisam só vir resolver um problema depois que ele já virou conflito. Você pode, antes, você está sentindo que tem alguma coisa que não está indo bem. Vamos fazer um diagnóstico? Vamos ver o que está fora do lugar para botar no lugar antes que precise ter um colapso do sistema? Que aí a gente chamaria de conflito. Então, e aí, quando você faz o diagnóstico, você não necessariamente vai fazer o processo completo de constelação. Você vai só até o ponto de enxergar o que está fora do lugar, que é o que a gente chama de emaranhamento. Enfim, tem 1 milhão de maneiras, e assim, a gente ainda está muito longe de conhecer todas as maneiras. Se é que algum dia a gente vai conhecer todas, porque até lá a nossa consciência já vai ter expandido muito. É por isso que eu tomo Neston, sabe? Você tá sem microfone, tá, Ana? Você tá com o microfone fechado. Desculpa, é que meu cachorro estava latindo aqui, eu fechei. Não, eu acho que foi esclarecedor, né? Eu acho que você acabou de conquistar uma alma aqui, definitivamente, né? Com a constelação. Não, mas é que você precisa compreender, né? E as pessoas têm uma ideia, é constelação, é bruxaria, as pessoas têm medo, né? Eu não acredito nisso, eu não acredito que as pessoas possam resolver uma coisa assim tão facilmente. Eu fiz psicanálise durante anos da minha vida e passei com determinadas coisas eu não consegui resolver na psicanálise, acabei, suspendi a psicanálise. Fiz uma única constelação e consegui resolver. Então, para mim foi uma coisa assim, mas eu não conseguia linkar isso a, por exemplo, a área empresarial. Né? Estou numa mediação empresarial, eu estou numa recuperação judicial. Estou numa recuperação judicial muito delicada, onde a vida de uma pessoa foi muito ceifada ao longo de anos e de um processo de 22 anos, né, na justiça, e que, no final das contas, ele quase vai ficar sem nada ainda, né? Com esse processo. Falei, gente, o que é isso? Né? O que é isso? Como é que pode uma coisa? E aí eu queria entender como que eu poderia, por exemplo, nesse caso, digamos, trazer essa constelação para ajudar numa questão dessa, entendeu? Que as pessoas entendessem que aquilo, né, existe uma coisa maior, que é muito clara para mim, que estou de fora, mas não é clara para aquelas pessoas ali, por uma visão do mundo muito distorcida do que é razoável, do que é justo, do que é, né, do que seria. Eu vou fazer primeiro uma colocação complementar à minha fala anterior, que é uma outra maneira de usar a constelação quando você é mediador, juiz, árbitro, quando você é você é como é que chama? Administrador da massa, enfim. Quando você é um interveniente na vida de outrem, tá? E isso eu faço como ouvidora que eu sou hoje. Você pode constelar o seu lugar naquele sistema. Então, você nunca pode constelar, eticamente, alguém que não está presente, que não te deu autorização. Claro. Então, na vida de uma empresa, eu posso constelar o departamento jurídico, por exemplo, se a diretora jurídica vier me pedir como cliente. Olha, o que eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão, quem é que eu mantenho na equipe, como é que eu divido as tarefas, como é que eu projeto as nossas metas. Eu posso tomar decisões dentro daquele escopo em que eu sou a decisora. Então, eu como cliente, digamos que eu fosse diretora jurídica, eu poderia fazer uma constelação para o departamento jurídico. Agora, eu não posso constelar o departamento de RH, porque eu não tenho jurisdição sobre ele. Né? Agora, o presidente da empresa ou o conselheiro, ele pode constelar tudo que ele quiser, porque tudo está relacionado sob a energia, sob o campo dele. Né? Outra coisa é eu me constelar enquanto consultora, mediadora, médica, terapeuta,
de alguém de uma situação difícil. Então, eu vou constelar aquela situação para me auxiliar a ocupar o meu melhor lugar, o meu bom lugar, em prol da vida daquele sistema. Tá? Excelente, excelente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Inclusive, eventualmente, aliás, eu estou te devendo, para você entender se você vai entrar num negócio ou não vai. Tá? Então, Também. você constela a sua relação com aquele sistema. Isso o juiz pode fazer. Ele não pode fazer uma... Isso aí tem muitas controvérsias quando se fala em direito sistêmico, né? A meu ver, né? Ainda não é possível, no nosso nível evolutivo da humanidade, um juiz fazer uma sentença baseada num fenômeno constelar. Assim como eu não vou, numa apuração de ouvidoria, fazer um parecer de procedência ou improcedência com base numa constelação. Eu posso ter constelado o meu lugar naquele caso. Eu posso ter constelado como é que o meu campo me ajuda a intervir da melhor maneira possível. E como a gente já sabe, né, crê, quem quer, eu creio, que existe uma inteligência maior que nos une a todos e a todos os campos, o campo nunca vai mostrar, desculpa a expressão, não sei se pode na live, qualquer coisa a Juliana censura, vai lá e corta na edição. Eu não posso constelar uma situação para sacanear alguém, né? O campo não responde a sacanagem, né? O campo é divino, né? Então, ponto. Né? Então, ótimo. Quem começar com essa intenção, eu não quero nem saber, né? Bom, voltando aqui. Então, mas eu posso me orientar. Da mesma forma que eu falei, você constela e depois você vai para uma mesa decisória, seja de um planejamento estratégico, seja de uma mediação, seja de uma decisão de operar ou não operar, da mesma forma, você pode fazer uma constelação para saber como você vai intervir, tá? O melhor caminho para a sua intervenção. Diagnóstico sistêmico. Ok. Esse é um cenário. Uma outra coisa que eu queria falar, a partir da situação que você contou da falência. Empresas têm alma. Tem, claro. Quando a gente constela uma empresa, a empresa é um ser coletivo. Que, obviamente, ele é composto por aqueles indivíduos que lá estão, sócios, funcionários, clientes, concorrentes, né? Tudo isso compõe essa energia coletiva. Você pode constelar, por exemplo, você pode botar no campo o dinheiro, o fluxo financeiro, o balanço, dependendo de qual for o assunto. Obviamente que para você criar essa visão dos elementos essenciais, você precisa entender de empresa, né? Não dá para você constelar uma empresa só como se fosse uma família. Inclusive, daria uma live inteira a gente falar, eu fiz algumas assim, é muito interessante, a gente falar na comparação das ordens do amor que o Bert Hellinger definiu para a família, com um vocabulário de família, e fazer a correlação disso para o que a aplicabilidade das mesmas ordens do amor no ambiente empresarial. Então, no ambiente empresarial, só para dar um exemplo, se nas ordens do amor na família, né, que a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, mas é uma hierarquia que nitidamente é cronológica, então quem vem primeiro tem mais, digamos assim, merece ser honrado por quem veio depois, simplesmente porque quem veio depois só teve um lugar para ocupar graças àqueles que vieram antes, e isso é motivo suficiente para a gente agradecer e honrar. Honrar pai e mãe não é só uma expressão bíblica, né? É uma necessidade sistêmica. E assim como honrar os nossos irmãos mais velhos, tenham ou não nascido, conheçamos ou não, e quando a gente não honra, entra aquela questão da separação, né? Unir o que estava separado, por isso que faz falta, e a alma pede para trazer. Bom, então, na família é muito simples, é tempo. Na empresa, são várias camadas que interagem. Então, a ordem, a hierarquia numa empresa, ela tem o elemento tempo, mas ela tem o elemento técnico, ela tem o elemento resultado, que é diferente do elemento técnico, é produzir resultado. Ela tem o elemento
agregador, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa numa empresa que ela propriamente dita, você não vê grandes resultados daquilo que ela faz, mas é graças a ela que os outros estão ali fazendo o que estão fazendo. É a piada do papagaio. Você conhece a piada do papagaio, dos 3 papagaios? Não? Eu vou Não. resumir bastante. O cara foi numa feira, queria dar um presente para a namorada gostava de bicho, viu uma barraquinha com 3 papagaios, aí perguntou, quanto é que custa esse aqui? Ah, esse custa $5.000. Meu Deus, o que faz o papagaio? Ele fala inglês, francês, alemão, javanês, papapá. E esse aqui? Ah, esse aqui é $10.000. Não é possível. Como é que um papagaio custa $10.000? Ah, ele fala inglês, francês, português, blá, 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 é taquígrafo, datilógrafo e programador, ainda sabe mexer no Zoom. E aí, o terceiro papagaio custa $1 milhão. Não é possível! O que um papagaio faz para custar $1 milhão? Aí o barraqueiro teve que falar. Ele falou assim, olha, eu nunca vi ele fazer nada, não. Mas os outros 2 chamam ele de chefe. Muito bom. Então, esse chefe, isso é sistêmico, é uma piada sistêmica. Esse chefe, ele vale mais porque ele mantém os outros no sistema. Ele mantém os outros olhando numa direção comum, mesmo que os outros sejam muito melhores do que ele tecnicamente. E assim, graças a Deus eu tenho uma equipe assim, né? É maravilhoso a gente ter uma equipe de pessoas melhores do que nós. Resta saber o que nós estamos fazendo ali. Resta saber se elas vão estar ali se a gente não tiver, né? E isso faz parte dessa hierarquia empresarial, que tem essas várias camadas. Então, você falou, por exemplo, de empresa familiar. Empresa familiar é cliente frequent flyer, né, de mediação e de constelação. Na empresa familiar, você tem uma camada muito especial, que é o ser ou não parente do dono, parente do fundador ou dono, enfim. Né? É claro que um gerente pleno da família tem um lugar diferente de um gerente pleno que não é da família. Não dá para comparar. Tem mais camadas, tem mais elementos de pertencimento e de hierarquia. Então, isso tudo entra num sistema tão complexo que o nosso cerebrinho não dá conta de processar. Mas o campo responde. Então, o campo vai responder qual é a ordem saudável daqueles elementos que estão ali postos. E é sensacional como isso funciona. É impressionante. Eu acho que encurta caminho, né? Eu acho que deve Total. encurtar caminho nessa questão toda, né? Que a mediação é um processo, né, que ajuda na resolução do conflito, mas não é um processo, não é uma terapia, né? Ele é terapêutico, mas não é uma terapia, ele não tem essa finalidade. E aí tem questões que parece que se você entra nela ali para você conseguir resolver, você quase que vai para uma terapia, e não é a ideia. Né? E eu estou entendendo que a constelação ela traz solução, entendeu? Ela abrevia, né? Assim como abreviou uma solução de uma questão que eu fiquei 10 anos na psicanálise tentando resolver e não consegui resolver. E eu vou fazer só duas complementações. Né? A constelação, ela tem gente que chama de terapia breve. Tá? Eu pessoalmente, eu não gosto, não curto muito essa nomenclatura, porque eu não sou terapeuta. Mas tem vários terapeutas que usam com propriedade essa nomenclatura para constelação. E é válido. Tá? O Bert Hellinger mesmo, no início da trajetória dele, chamava dessa forma. A outra questão é, a constelação ela não traz a solução. Ela te mostra o caminho para a solução. Mas ela te mostra o mapa, mas quem vai caminhar no território é você. A partir da compreensão que a constelação te trouxe. Então, você pode, com muito mais precisão e eficiência, trilhar esse caminho. Mas você vai precisar ainda, né? É o movimento interno que gera a solução. E esse movimento, você está sempre livre para dizer sim ou não, mesmo que tenha ficado escrachado na tua cara.
Sim, sim, sim. Mas a terapia também, na psicanálise também. O terapeuta não diz, olha, você faz isso ou você faz aquilo. Ele te ajuda a descobrir os caminhos por onde você está, a encontrar a pecinha do quebra-cabeça. Aí você é quem vai chegar. Não, realmente isso aqui está encaixando aqui. Agora faz sentido para mim. Está perfeito. Né? E te ajuda. Eu acho que a constelação, para mim, pelo menos, quando foi isso. Mas foi assim, gente, eu fiquei anos tentando resolver isso. E eu imagino, inclusive, tem mediações em que você termina ela sem solução. Você avança, melhora muito a relação, as coisas caminham melhor, mas acabam tendo que ir para um judiciário ou para uma arbitragem, para uma decisão, porque eles não conseguiram ali, entendeu? Conseguir compor. E eu estou percebendo que a constelação poderia trazer muita clareza para essa questão, que eles caminhassem para uma solução, entendeu? É como se você fizesse uma média ARB, você junta a média com a arbitragem, você tem uma empresa familiar, por exemplo, que precisa de uma decisão, é um negócio, envolve dinheiro, né? A pessoa, e eles não querem ficar 10 anos no judiciário para ter uma solução. Então, mas é uma questão relacional, porque são parentes, é uma família, e eles vão ser uma família, vão continuar sendo irmãos, não vai deixar de ser irmão, vai deixar de ser pai, nem de filho, e aí você leva para a mediação, para trabalhar a questão relacional, da relação continuada, você trabalha, muito não consegue, né, resolver, chegar a uma decisão, mas você melhorou em muito aquela convivência e tudo mais, e você depois retorna e vai para a arbitragem vai dizer, olha, então quem vai dirigir vai ser fulano, mas você já tem uma harmonia mínima ali para você avançar. Eu acredito que a constelação, pelo que você está trazendo, né, explicando para a gente como que ela se aplica, ela pode auxiliar em muito nesses processos, né? Auxiliar nos processos, né, da mediação, auxiliar o mediador, né, como que ele se coloca ali, porque isso é uma coisa nova para mim, né, essa questão de como eu vou me colocar naquele universo ali, isso é muito importante, em questões bastante pesadas, né, de histórias de família e tudo mais. Enfim, as possibilidades são muito grandes, né? Você pode ser um mediador e você pode não ser constelador, mas você pode se utilizar da constelação ali, assim como você pode chamar um terceiro, uma outra pessoa numa mediação de família, que você traga uma pessoa da área financeira para auxiliar na questão financeira daquela dissolução, enfim. Você também pode propor uma constelação para aquela mediação ali. É isso? Deixa eu fazer um comentário que está tá soando aqui. Tem uma frase do Bert Hellinger que serve tanto para saúde, para sintoma físico, quanto para conflito. Ele diz assim, o conflito / doença, / sintoma, foi a melhor maneira que o sistema encontrou de se adaptar a uma situação difícil. Então, essa noção, esse conceito sobre conflito / doença, nos diz o seguinte: muitas vezes o conflito / doença é a solução, pelo menos temporária, para aquilo que aquele sistema estava dando conta para não ruir de vez. Quando eu olho dessa maneira, eu entendo algo que tem um constelador também alemão bem famoso chamado Stefan Hausner, que ele é feríssima em questão de saúde, ele é médico, assim, tem outros consteladores que são médicos, e quando um cliente, um paciente, procura ele para fazer uma constelação por causa de um sintoma físico, ele faz a seguinte pergunta, e eu vou com isso voltar para a questão da empresa falimentar, tá? Você está disposto a abrir mão do que essa situação te traz de benefício? Porque quando a gente... E isso é que muitas vezes faz a diferença de você constelar antes de mediar. Intelectualmente, às vezes a gente quer. Eu não aguento mais essa dor no ombro. Eu daria tudo para não ter que operar o joelho. Eu daria... Né? Mas abrir mão do que isso te traz, né? O que isso te traz? Além disso te trazer, de alguma forma, algum nível de
atenção na família, né? A mamãe só presta atenção em mim quando eu estou doente. Isso às vezes vem da infância, né? Tenho 10 irmãos, como é que eu consigo chamar a atenção para mim? Ficando doente, né? Isso acontece bastante. E aí você vai carregando isso para a vida inconscientemente. Como é que eu posso, digamos assim, me escusar de falar em público, se eu tiver pânico de falar em público? Ah, Roquidão, ô amiga, que bom que você chegou, me salvou dessa, hein? Enfim, a doença muitas vezes é amiga, às vezes de uma forma muito inconsciente, o conflito idem, né? Isso na mediação a gente estudava. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar mediação, eu me deparei com esse conceito da psicologia que dizia assim, o conflito como forma de vínculo, né? O falem mal, mas falem de mim, né? Então, tem 1 milhão de motivos normalmente inconscientes pelos quais a gente trouxe aquela situação para a nossa vida, a gente cavou aquela situação na nossa vida, ou ela vem de uma forma inconsciente, normalmente quando é um sintoma, e a gente retroalimenta aquilo, e a gente não quer abrir mão daquilo. E às vezes a gente vai para uma constelação, às vezes acontece da gente ir para uma constelação só para ratificar de que sim, eu tenho essa doença, de que sim, eu tenho esse conflito, de que sim, fulano, né, não quer me ouvir, né? Então, quando a gente toma a decisão de mudar, é um momento sublime, é um turning point, que nem todo mundo está preparado para dar naquele momento. Porque normalmente quando você constela, você se depara com aspectos que você nunca imaginou que seriam a causa daquilo que você foi buscar resolver. E aí, quando você se depara, você fala, não, mas peraí, eu não tinha pensado nisso. Não, nisso eu não quero mexer agora. Tudo bem. Agora você já sabe que tá aí o nó. Quando você quiser, você vai seguir seu caminho. Se não quiser, beleza. Livre-arbítrio. Então, tem situações que não são para serem resolvidas. Pelo menos não naquele momento, não da maneira que a gente de fora está imaginando. E tem situações cujo processo digestivo, até a pessoa estar pronta, realmente desejando dar o próximo passo, vai ser longo. E aí, voltando aqui para a empresa doente, né? A empresa falimentar, ela é idêntica sistemicamente a uma pessoa que quer morrer, que pede para morrer. Seja porque ela não vê saída para a vida dela, seja porque ela não serve à vida. É muito comum a gente as pessoas criarem empresas cujo propósito já deu. Às vezes você cria uma empresa só para o seu filho, exemplo, eu sei que não é seu caso, só para o seu filho parar de fumar maconha. Então eu vou criar uma empresa para ele ter o que fazer, para ele ver se endireita na vida. Ele se endireitou na vida, a empresa cumpriu seu propósito. Ou ele não quis se endireitar na vida, porque você não tem o poder que você pensa sequer sobre seus próprios filhos, a empresa, entendeu? Então, tem situações e situações. E é claro que quando a gente está falando de uma empresa enorme, de uma empresa que tem vários funcionários, papapá, ninguém quer que ela quebre, ninguém quer que ela vire pó, ninguém quer jogar dinheiro fora. Mas muitas vezes é murro em ponta de faca, porque a alma dela tem que ir. Entendeu? Então, e às vezes não. Às vezes, simplesmente, exatamente por conta da falta de conexão entre os elementos necessários à vida, e isso tem solução, a constelação pode ajudar, pode catalisar, ela pode sim voltar à vida. Não existe solução única. Cada vez que a gente abre uma constelação, a gente não faz a menor ideia do que vai aparecer. E tem situações muito interessantes em que o próprio constelador se surpreende. E isso é maravilhoso. Ontem eu fiz uma constelação assim, que eu mesma me surpreendi num determinado momento da constelação. Eu vi algo no campo que me parecia ser situação A e
Em algum momento eu falei assim, não, não é. Tem alguma coisa diferente. Apesar de visualmente ser exatamente a situação típica. Eu falei, não é. E aí eu comecei a fazer novas perguntas e aí eu entendi o que estava acontecendo, que era completamente diferente do que eu tinha imaginado. Ótimo. Então, só tem solução, primeiro, se a pessoa quer ver. Segundo, se efetivamente o campo é trabalhado de uma forma que o permite mostrar. E terceiro, se depois disso tudo, colhendo esse presente do campo, a pessoa ainda assim quer fazer o próximo movimento. Você está sem microfone. Eu acho que é um novo olhar e uma nova ferramenta muito poderosa que auxilia, né? A gente que trabalha com mediação, a gente acredita nas pessoas, né? A gente acredita no ser humano e a gente trabalha para que ela consiga superar aquilo ali, avançar, conseguir resolver e ficar bem, porque que antes o judiciário, a gente só tinha o judiciário, todas as questões, qual é o problema que você tem, você vai para o judiciário. O judiciário não ouve as pessoas, ele não foi feito para a gente, né? Ele foi feito para e não para pessoas. E a mediação, ela tem esse outro olhar, né? Ela tem esse outro enfoque, né? E eu acho ela vem corroborar a questão da mediação, de humanidade, de você um outro olhar, de você olhar para as pessoas como pessoas, né? Não é dinheiro, você está resolvendo ali primeiramente uma questão humana, né? Depois aquilo é uma consequência. Na mediação vai ser uma consequência de tudo que você tratou da pessoa, né? Daquele olhar, de como é para aquela outra, como é que uma ferramenta poderosíssima para auxiliar a gente na mediação, né? A encurtar e a resolver, porque tem mediações que você não consegue resolver, talvez por essas questões familiares ali que você não avança. Eu já tive situações de sucessão, dizer assim, não, quando eu tinha 17 anos, você fez aquilo e não sei, e ele não assinava o acordo que financeiramente interessava a ele, mas que ele não conseguia ultrapassar por conta dessas questões passadas. Foram muitas sessões só para resolver isso. Consegui, mas poderia não ter quando, entendeu? Porque se tratava de outra coisa, não daquilo ali, que é o que você está falando aqui, a questão que a constelação pode tratar, que são coisas passadas que você não consegue avançar e você não entende porque você não avança. Talvez nem ele entendesse, porque ele dizia aquilo reiteradamente, não conseguia avançar. Como eu também não conseguia entender o que acontecia comigo, apesar de estar com a terapia, de falar e tal, e não conseguia avançar. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante, não só para o mediador, para a atuação do mediador, né? Para a mediação assim, especial, claro que na mediação de família nem se fala, mas a mediação empresarial, que as pessoas têm uma coisa assim, mediação empresarial não tem mimimi, mediação empresarial não tem pauta subjetiva, mediação empresarial não tem coisa de sentimento. Tem sim, onde tem gente, tem pauta subjetiva, tem coração, tem emoção, tem dor, e é isso, a empresa é feita de pessoas, não é feita de máquinas, né? São pessoas. Eu acho que assim, o que eu entendi, né, da constelação que você está trazendo são todas essas possibilidades, são recursos que o mediador que pode estar utilizando, ainda que ele não seja, né, constelador. Eu convido aqui os mediadores a fazer constelação, porque estou entendendo que a gente vai voar com isso, né? Mas mesmo que você não tenha esse conhecimento, você pode utilizar, você pode propor às pessoas, falar como é que isso acontece, chamar uma pessoa para que fale sobre isso, que pode auxiliar, assim como você tem a terapia, como você tem uma série de outras coisas, né? Às vezes a pessoa pensa, olha, falar, isso aqui é uma questão de terapia, você vai ter que trabalhar na terapia. Pessoal, nós estamos tratando de questões empresariais, os conflitos na empresa nessa área. Agora, a questão sua, aí familiar já não é aqui, aí, mas a constelação já poderia trabalhar isso de outra maneira, né? Isso aí, querido.
Eu estava pensando se a gente já está, né, avançou, se bem que eu acho que a gente tinha Isso. planejado 1h30 mesmo, É, mas o é. que que você acha da gente fazer perguntas, da gente abrir para perguntas? Eu acho ótimo. É Eu ótimo. estou vendo Acho aqui ótimo. vários comentários gentis, mas quem quiser fazer uma pergunta, por mim, se você não se importar, por mim pode abrir o microfone. Para mim também. Pode sim, pode sim. Por mim também. Eu acho rico. Então, quem deseja ter o que falar, a gente tem. Então, enquanto ninguém fala, se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Eu vou contar só uma cena que me estava na cabeça. Está sem áudio, mas queria saber se o Uhum. constelado fica apenas olhando a constelação. Márcia, depende um pouco. Tem situações, tem consteladores que não colocam o cliente, a gente chama cliente, constelado fica uma coisa esquisita. Não colocam o cliente dentro do campo, o cliente fica só observando. Inclusive, as primeiras constelações da minha vida foram sempre assim, e eu dizia assim, o cliente ele é um observador de si mesmo. Mas existem consteladores que trazem o cliente para o campo, normalmente no final, quando você já está numa situação de solução. Mas também tem consteladores que trazem o cliente para o campo o tempo todo. Então, depende muito da sensibilidade do estilo do constelador. Uma coisa que eu queria comentar lá no início e não comentei é que esse nome, constelação familiar, ele é fruto das múltiplas traduções que ele foi sofrendo. Hoje, a própria escola da Vilô. Hellinger Schule, fala eles chamam em alemão Familienstellen, que é o Eu nome original. E em alemão, que eu não falo, Familienstellen significa colocação familiar. Então, faz a referência mais exata, mais precisa, mais alemã, né? O alemão é bem preciso, a essa questão do lugar relativo de cada um no sistema. Tá? Então, eles voltaram, a Hellinger voltou a usar o nome original em alemão para evitar enfim, chamam eles, né, de distorções que começou a haver mundo afora com esse nome que, quando fala em constelação, a galera já pensa logo em mapa astral, né? Então, fala, Fernanda, é um prazer te ouvir. Aliás, te ver também. Prazer estar aqui, estar ouvindo vocês. Agora, sim, eu fiquei com muita dúvida como eu posso usar isso na minha prática. Que assim, eu sou advogada de família, eu trabalho com mediação e adoro mediação cada vez mais. E aí eu fiquei pensando assim, numa cliente que eu estou numa dificuldade, no caso de chegar num acordo, uma dificuldade que eu tenho muita vontade de falar para ela que ela devia procurar uma constelação. Então, esse é um caso. Só que, assim, eu acho que vai misturar muito o meu papel como advogada. Chegar para ela e falar que eu acho que ela deveria procurar, porque eu nem sei como, né? Na mediação, que eu encaminho o meu cliente para ela, que eu também acho que seria importante. Eu acho que é difícil abordar isso, entendeu? Eu sei que vocês já até falaram sobre isso aqui, mas é realmente essa dificuldade que eu constato. Acho que a gente pode constelar isso para você. Eu preciso. A gente pode constelar essa dificuldade. Porque... É uma ótima, porque assim você vai saber que caminho que vai, ô Fernanda. Muito boa essa pergunta. Mas eu digo assim, pode constelar, estou falando sério agora, a gente pode constelar o seu lugar como auxiliar naquela relação, tá? Tem um livro que quase todas as lives eu menciono ele, que se chama Ordens do Amor, Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger, que fala sobre esse lugar de alguém que presta um serviço, seja ele qual for. O Bert Hellinger foca no terapeuta, mas serve para qualquer profissão, inclusive advogado. Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Tá. Então, esse lugar de quem ajuda, poder ou não... eu estou vendo que tem umas outras perguntas aqui, mas eu vou terminar essa, depois eu vou lá. Aquele que ajuda, seja na qualidade de advogado, de médico, de mediador, de terapeuta, de sei lá o quê, de dentista. Hoje mesmo eu fui ao meu dentista
e ele me disse assim, acho que você deve procurar um profissional assim, de outra especialidade. Né? Ok, são coisas que se complementam. Né? Ele pode falar isso, eu posso dizer obrigada sim ou obrigada não, eu posso dizer nem pensar, você é maluco, e tudo bem. Né? Faz parte. Agora, são coisas complementares. A maneira de você levar isso ao cliente sem ele achar que você está sendo invasiva numa área que não foi aquela para a qual ele te procurou, isso pode ser trabalhado com muitos vocabulários, né? E, obviamente, isso passa pelo seu conforto com aquilo que você está levando e também para o seu nível de relação com essa cliente. Mas você pode dizer, olha, por que você não procura essa área do conhecimento? Se você quiser, eu tenho alguns que eu posso te indicar alguns profissionais. Ou você pode dizer simplesmente procure na internet. Né? E ela vai tomar a decisão dela de querer ou não. Tá? E se é uma situação, por exemplo, se você está... A questão é, e muitas vezes isso que pega, se você quer indicar alguma coisa porque você acha que ela não está vendo, bom, isso é normal, ela não está vendo, claro. Agora, se você acha que é porque ela sozinha não vai encontrar isso de jeito nenhum, porque ela não pode, porque ela está cometendo um grande erro. Então, é o caso de dizer para ela, olha, dentro da minha expertise, isso não tem uma boa resposta, mas existem outros expertises, ou é o caso de dizer para ela, olha, você está tomando uma péssima decisão. Agora, eu, como advogada, o que eu posso fazer para você é encontrar uma brecha legal para que essa sua péssima decisão seja buscada na justiça. Aí tem muito, enfim, aí a gente pode conversar em box. Com certeza. Então, a gente tem outras perguntas aqui. Você viu, Ana? Quer que eu veja? Ana? Acho que a Ana congelou. Ah, tá aí. Oi, agora estava congelado para mim. Eu podia complementar a sua resposta, né? Fernanda, também você está dizendo que você é advogada na área de família, né? O que também poderia... Ana ficou sem voz, não é isso? Vertente, Ficou. né? Que tenham essa... Oi? Você tinha ficado sem voz. Tá. Não, Fernanda, complementando o que a Gabriela falou, eu também perdi um pouco, eu não sei nem se eu vou falar a mesma coisa, mas também seria interessante quando você vai, né? Quando você vai falar para o seu cliente da mediação, né? Olha, é um caminho, né, de construção, de uma relação muito própria para a relação continuada. Quando você está indicando para o seu cliente, ao invés da gente entrar na justiça, vamos primeiro para uma mediação, você também pode se informar de mediadores que tenham esse perfil que você entende que para aquele caso seria o melhor, entendeu? Que aí você já está levando para um lugar que você sabe que vai atender, né, com essa questão do perfil da constelação, e se é o caso para mediação, enfim, né? Eu entendo hoje que os advogados, né, levando uma melhor qualidade, estão sempre começando pela mediação. Claro que pode ter situação que você não tenha jeito, mas família, então, nossa, né, é uma questão bem assim, mas também pudesse ser, porque, claro, deve ser muito difícil. Imagina, você vai falar para a pessoa de constelação, de mediação, quanta coisa que você está tendo que indicar. Mas, olha, eu acho assim, eu acredito. Se fosse você, se você acredita, você tem... A Gabriela é uma pessoa assim. Eu aprendi isso com a Gabriela também. A Gabriela, se ela acredita, ela vai ao inferno. E ela vende o que ela acredita. E eu acho assim... Aí eu chego no céu. Exatamente. E eu acho que a gente tem que vender e a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Eu acredito firmemente naquilo. Se eu acredito, eu vou lá. Então, se você acredita, você vai dizer, olha, tem uma outra ferramenta hoje, nova, que pode ser muito útil para você, que pode trazer. Então, eu diria para você vender o que você acredita. Não, eu acho, Ana Maria, que você me deu uma boa dica. Talvez indicar mediadores, se eu achar que aquele é o viés, que sejam dessa linha. Exatamente. Ou se não for na mediação, mas se for na briga, mas só uma constelação, de repente já faz uma diferença para aquela briga ela poder tomar outro rumo.
Exatamente. Eu tenho que, cada caso a caso, eu tenho que pensar no que eu, né? Não, eu acho que é isso, né? E você é uma pessoa que é aberta, você faz uma outra advocacia, porque você está aberta para constelação, você está aberta para mediação. O advogado moderno, ele tem que olhar e ele tem que ver a melhor solução para o cliente dele. Não é mais, eu vou judicializar. Né? O advogado 5.0, ele está entendendo que para ele manter a clientela dele, ele tem que oferecer o melhor serviço. Né? A Gabriela uma vez falou para mim, olha, quando eu estava começando a mediação, não, por que a mediação? Porque vai ser a melhor decisão para ele vai construir. E aí eu falei, realmente você tem razão. Eu comecei a entender lá atrás, há 11 anos atrás, o que seria essa decisão, o que seria. Então, o advogado, mesmo que ele gaste com a mediação um valor, ele está tendo o advogado dele está levando ele a uma melhor construção da solução para o caso dele. E que seja com a constelação, enfim, é isso mesmo. Obrigada, menor dúvida. Eu queria atender aqui a pergunta da Érica, que pergunta assim, não sei se você falou sobre a conexão entre mediação, constelação e direito sistêmico. Podia falar um pouco mais sobre isso? E outra dúvida, se é possível aplicar só os princípios sistêmicos durante a mediação sem precisar fazer uma constelação? De que forma? Eu falei sobre isso, vou começar pelo final. Eu falei sobre essa questão de aplicar os princípios sistêmicos, né, em tudo, né, não apenas na mediação, em tudo. É uma nova lente para ver o mundo e, consequentemente, fazer melhores perguntas, tomar melhores decisões ao longo do processo. Correlacionando com o direito sistêmico, eu mencionei ele no início e mencionei na hora que eu falei do juiz constelar a sua intervenção, por exemplo, né? Assim como o advogado constelar a situação em que ele está se colocando. O direito sistêmico hoje, a meu humilde ver, ainda ainda pouco definido, né? Ainda é uma coisa muito... a aplicação da constelação na área do direito, nos fenômenos do direito, nos processos decisórios. Não tem uma delimitação clara, não é algo que é completamente individualizado, a meu ver, tá? Eu posso estar... Tem gente que acha diferente. Então, hoje em dia, quase todas as OABs do Brasil têm uma comissão de arbitragem, uma comissão de mediação, uma comissão de MASCs e uma comissão de direito sistêmico, como se fosse um outro animal. Na realidade, eu acho que eles não são gêmeos siameses, pelo menos são irmãos quase idênticos. É uma mistura de tudo. E, a meu ver, a finalidade de separar isso tudo é só ter mais lugar para ter presidente de comissão. Mas posso estar errado. Entendi. Obrigada, professora. Alguém mais? Alguma pergunta? A Sandra tinha feito uma pergunta aqui, rapidamente. Aqui eu estou tentando olhar o chat. A Sandra fez uma pergunta interessante. Você poderia explicar como se faz uma constelação oculta e por que fazer dessa forma? Na maioria das vezes, principalmente quando é online, eu faço oculta o início. O que é uma constelação oculta? O cliente está me falando aquilo que é importante para ele, a gente está tendo esse diálogo inicial, que é uma pequena anamnese, uma pequena busca do essencial, porque muitas vezes, né, o pedido vem embrulhado em muitas camadas de reclamação, até você conseguir desembrulhar tudo e olhar para o pedido real, essencial do cliente, que é isso que a gente vai constelar. Muitas vezes tem esse processo. Dificilmente um cliente chega com o pedido pronto, né, principalmente na nossa cultura. Enfim, então, do momento em que eu entendo qual é o essencial, o próximo passo é eu colocar no campo os elementos do essencial, né? Que podem começar só com o representante do cliente, ou pode começar com o cliente mais alguma coisa. Então, por exemplo, no caso de sintoma, é muito comum você colocar um representante para o cliente e um representante para o sintoma. Seja ele uma dor de dente, seja ele o medo de falar em público, né? Por aí vai. Mas você também pode começar, se você já entender que tem alguma coisa a ver com pai e mãe, você começa lá com pai e mãe. Se tiver a ver com a empresa, você começa o cliente e o chefe, enfim. Cada caso é um caso.
Então, quando a gente chega nesse essencial e vai colocar os elementos no campo, tem um primeiro momento que é a colocação, né? Lembrando o que significa Familienstellen, que é colocar os lugares relativos desses elementos. Quando a gente diz para o cliente, não, escolhe um para ser você, um para ser seu pai, um para ser sua mãe, por exemplo, né? Ele tem uma intenção que foge à manipulação. Já vi, Catarina, daqui a pouquinho. Foge à manipulação, mas pode ter uma intenção de, não, porque qual é o lugar certo do pai, qual é o lugar... O cliente fica muito preocupado com o lugar certo. Ele não vai conseguir, digamos assim, driblar o inconsciente dele, mas ele vai tentar. Para facilitar, muitas vezes eu coloco, eu digo para ele, escolhe um para ser o número 1, número 2, número 3, por exemplo. Né? E aí ele vai lá e coloca sem saber o que é o quê, então não tem nenhuma interferência do intelectual, o número 1, 2 e 3. E aí, antes de eu dizer quem é quem, eu faço pelo menos um início de percepções inconscientes. Então, se a gente estiver trabalhando só eu e o cliente individual, eu vou pedir para ele se sentir em cada um daqueles lugares. Se a gente estiver trabalhando com representantes, eu vou pedir para os representantes dizerem como se sentem naquele lugar em relação ao outro. E só quando tem a gente já tem um número de informações, digamos assim, uma qualidade de informações rica, aí eu trago a consciência quem é quem. Tá? Isso, para mim, funciona bem. Tem outros clientes, outros consteladores que não fazem assim, não tem problema nenhum. Tá? Mas isso era só para responder a pergunta da Sandra. A Catarina tem uma pergunta. Fala, Catarina, que depois a gente vai ter que... Já são quase 10 horas da noite. Fala. Gabriela, eu já vi que você comentou sobre, antes da mediação, fazer um trabalho de constelação. Você comentou também o individual, como seria, o oculto também. E como seria, por exemplo, assim, já começou uma mediação e no andar da mediação, no decorrer, você percebeu que seria adequado uma constelação, sendo que uma parte acha interessante e a outra não acha interessante. Como é que você se comporta nesse posicionamento? Assim, dá para prosseguir com uma parte, não dá? Como fica essa questão, assim, digamos, diplomática? Como é que fica? Isso é ético, dá para fazer, mais do que não diplomático. dá? É um dilema ético da mediação, não da constelação. Faz o quê? Como é que faz? Se você tiver... Não faz. Você é mediador, né? Vamos primeiro imaginar um cenário em que você é mediador. Ao longo da mediação, você achou que a constelação podia ser útil. Lado A quer, lado B não quer. Né? Tem várias possibilidades. Né? Lado A é livre e pode ir lá e se constelar e voltar. Vai voltar melhor. Lado B não quer. Tem todo o direito de não querer. Não pode ser obrigatório. Tá? É uma possibilidade. Você fazer uma constelação quando uma pessoa que está sob a sua intervenção mediadora quer e a outra não quer, isso eu diria que é muito antiético. Tá? Sim, não, mas você direcionar essa pessoa a um conhecimento, alguém que você conhece para constelar e aproveitar dessa informação. Da mesma forma que acontece tudo na mediação. Né? O mediador, a mulher de César tem que ser honesta e parecer honesta. Então, se é algo que envolve o outro lado, né? Eu já vi situações, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi situações de consteladores super mega blaster, bam, em que tem, normalmente os consteladores internacionais, quando vêm para o Brasil, formam grupos gigantescos de workshop, é o que a gente chama de workshop. Então tem, sei lá, 400 pessoas numa sala e um constelador alemão no palco constelando quem quer ser constelado. Cada hora que ele vai constelar, ele pergunta quem quer ser constelado e meia dúzia 40 pessoas levantam a mão e ele escolhe ali na hora quem vai ser constelado. Aí a pessoa vai lá no palquinho e vai ser constelada. Muitas vezes
alguém vai lá para constelar um tema de relacionamento familiar. E o constelador pergunta: o seu par está aqui? Né? Seu parceiro ou parceira está aqui? Se a pessoa diz que sim, porque uma coisa é, você sempre pode se constelar em qualquer relação da sua vida, queiram os outros ou não, saibam os outros ou não. Você está constelando a sua vida, o seu lugar num sistema. Você pode fazer isso a qualquer momento, independente dos outros. Você vai para o seu melhor lugar no seu sistema, e isso você é livre para fazer a qualquer momento. Outra coisa é você estar num ambiente de mediação, em que o mediador está conectado aos dois ou mais, né? E aí, voltando aqui para o cenário da constelação, você está num workshop de constelação, você quer constelar o seu relacionamento amoroso, o seu marido está na sala e não quer ser constelado. Eu já vi constelador e eu concordo que eu não faria. Porque você está expondo ele sem ele querer ser exposto. Seria diferente se ele não estivesse naquele ambiente. E aí você vai constelar você com o seu par, seja ele quem for, o nome que tenha, o rosto que tenha. Tá? Então, se ele está na sala, o que o constelador que eu vi fazer isso falou foi assim: então você vai lá, pergunta, se ele topar ser constelado, vocês vão ser constelados enquanto casal. Se ele não topar ser constelado, eu não vou te constelar. É que por um momento me deu uma percepção até errada, Gabi, de parecer que poderia ser uma constelação individual, como, digamos assim, aquelas entrevistas individuais que a gente faz, né, os cálculos. Isso pode acontecer. Digamos assim. E que se um topasse e o outro não topasse, tá tudo certo. É essa sensação que eu tive. De repente eu não me fiz entender. Então, isso assim, também pode... eu quis fazer. É super benéfico. Eu posso fazer? Entendeu? Essa sensação que eu tive de uma constelação se um topasse, como uma ferramenta, né? O que você não pode, como mediador / constelador, é constelar alguém em segredo do outro. Sim, claro, claro. Agora, se você disser, você propõe, olha, vocês querem ser constelados? Aí a Maria fala, eu quero. E o João fala, não quero. João, você se incomoda que a Maria seja constelada? E o João pode dizer, não, tudo bem, vai lá, vai fundo. Essa era a minha pergunta. Isso que eu queria saber. Não tem problema nenhum. Ferramenta. Funcionaria como uma outra ferramenta qualquer. Maria, você quer, sei lá, conversar sobre isso? A Maria vai dizer sim, o João vai dizer não, então eu vou conversar com a Maria na reunião individual dela e com o João eu vou fazer outra coisa. Né? Tudo bem. Sim. O que você não pode é como mediador dividir a sua lealdade. Isso você não pode. Não, em função da ética do mediador. Eu não ia fazer um show forçado. Eu queria saber se é individual mesmo. Porque eu já fiz constelação individual, já fiz com vocês em grupo. E eu sei como é que é o resultado, é fenomenal. Mas eu queria entender se isso como ferramenta, juntando esses dois chapéus, era possível. Por exemplo, eu já tive situações da pessoa vir com uma situação de casal. Tá? Eu quero constelar a minha relação com o meu namorado, na marido, seja lá o que for, que não está indo nada bem. Beleza. O meu marido não estava lá e a gente vai constelar aquela pessoa na relação de casal. O que aparece na constelação não tem patavina a ver com aquele homem. Exatamente. Aquele homem se chamava João, como podia ser José, como podia ser Abelardo. Tem a ver com uma relação da pessoa, da cliente, com o pai, com o avô, com a mãe, e que ela tem que resolver com ela antes de resolver com qualquer parceiro. Isso acontece com frequência. O outro está ali sendo um placebo para algo que a pessoa precisa resolver em algo que é dela. Então não teria por que ter problema dela usar a constelação, digamos assim, né, individualmente, numa reunião privada. Isso não é contra o outro. Entendeu? É para ela poder estar num bom lugar para olhar para aquele relacionamento que ela deseja, para ela estar mais pronta para um relacionamento, seja aquele, seja outro.
Tem um milhão de questões que podem aparecer e que você, antes de começar, antes de terminar, você não tem a menor ideia de qual vai ser. Então, não teria um óbice ético de você constelar um lado e não constelar o outro pelo olhar da constelação. Mas da mediação, você precisa que pelo menos o outro lado... Não pode ser algo que você faz para um e não faz para outro como oferta. Entendeu? E deixar seja claro ofertado. bem isso, né? Claro. E deixar bem claro isso para não gerar, né, parcerias, o cara achar que você está fazendo, né, Exatamente. parceria com o outro. Exatamente. Então, muito boa pergunta, Catarina. Queridos, eu não sei vocês, mas eu tô com fome. Isso também é sistêmico. Eu tô com fome. Não, foi ótimo. Muito bom. Muito Se bem que esclarecedor. isso tudo aqui me alimenta a alma de uma forma que nenhuma verdade. saladinha vai resolver. É verdade, é verdade. Muito bom, né? A gente está ainda no finalzinho do curso de mediação, a gente fica, sempre passa da hora, né? Sempre tem uma turma que fica, e vamos lá, e tá lá, e estamos nos alimentando da mediação, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Foi ótimo estar aqui com você, Gabi, com todos vocês. É sempre uma alegria estar falando de processos de resolução de conflitos, né? Que levem à construção de um ser humano melhor. Então, uma forma mais rica, né? Uma forma mais justa, mais adequada, melhor, que leve paz, realmente é muito bom. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, minha mestra querida, alunos e amigos, colegas que estão aqui presentes, prazer em conhecê-los que eu também não conheço, sejam bem-vindos também. Disponham, né, também se quiserem fazer algum contato, com alguma dúvida que queiram tirar, eu estou à disposição aí, é só falar com a Gabriela, com a Juliana aí, com a minha querida Luciana Schreiber. Enfim, obrigada, gente. Uma boa noite. Fico muito honrada com vocês todos aqui. Agradeço muito. Muito, muito, muito. Muito bom.